Revolucionamos negócios. Promovemos conexão. Redefinimos o digital brasileiro. Abradcast, o podcast da Abrad. Fala, meus amigos! Estamos aqui em mais um episódio do Abradcast, o podcast da Abrad. Hoje, em dia especialíssimo, estamos aqui com o pessoal da Bull Digital. Muito obrigado, pessoal, pela presença. Gabriela Martins, Rodrigo de Oliveira. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Gostaria primeiro, antes de entrar no papo, que vocês vão entender bem na hora que eles falarem um pouquinho da trajetória deles, que se encontram, né, em algum momento. Por favor, vocês se apresentassem, falassem um pouquinho aí da trajetória profissional de vocês, um pouquinho da Bull Digital, por favor. Prazer. Bom, eu sou a Gabriela, sou o CEO da agência, da Bull. E é muito legal, né, a gente ter esse espaço agora falando um pouquinho sobre cultura organizacional, porque a gente tem aí um histórico bem legal, né, de vivência, né, com cultura organizacional e que não fugiu da Bull. A Bull é consolidada em cima disso. Então, mais de 13 anos aí de experiência com marketing, filha de pais publicitários, eu não tenho como fugir disso, tá na veia. Eles não quiseram que você fizesse medicina ou Quiseram e eu fiz, eu sou formada. A minha primeira formação é logística. Nossa, meu Deus. Com importação internacional. Mas foi muito bom, porque eu acabei tendo um âmbito de administração, né? Aquela questão, eu trabalhei também com isso. Então, a questão até de importação, trabalhei muito com isso. Ah, legal. Então, é legal que eu tenho uma visão, assim, de negócio, sai um pouco só do marketing e publicidade. Consigo ter uma visão mais global, né? Então, foi bom. No fim, foi bom. Tudo vale a pena se a alma não é pequena, né? Portuguesa, né? Portuga, de família Portuga. E a gente teve passagens aí por algumas operações legais, uma delas foi o Google, né? Então trouxe bastante conhecimento pra gente na parte organizacional. Nossa, isso é demais. A gente estava falando aqui, depois nós vamos entrar um pouquinho nesse papo, mas tenho certeza que várias das pessoas que estão assistindo gostariam de ter trabalhado antes de ter empreendido ou ainda querem, né, para ter no currículo. Então, quero ouvi-los também nisso. Legal. Por favor, Rodrigo. Vamos lá, pessoal. Obrigado pela oportunidade, primeiramente. Eu sou Rodrigo Oliveira, sou CFO aqui da Bull Digital, né? Fico em algumas frentes também de estratégia, análise, muito na parte de produto também. É um dos meus fortes. Sou formado em engenharia mecânica. Caraca, então, é verdade. Assim como a Gabi também, eu vim do outro lado, apesar dela já ter a veia da publicidade, né? Eu não tinha. Mas, enfim, em um determinado momento da minha vida, os planetas se alinharam e eu parei dentro do Google. E lá consegui desenvolver, né, todos os skills necessários para poder, né? E me apaixonei pela profissão, né? Então, hoje, saí de lá e vim direto, a gente abriu direto a Bull, né? Trouxemos muitos pilares importantes que a gente pode discutir também. Mas é isso, hoje a gente está nesse desenvolvimento, né, contínuo da agência, e essa parte de cultura organizacional, sem sombra de dúvidas, é o alicerce hoje da empresa, né, da agência. Você que também é apaixonado por bateria, é isso? Bateria. E rock. Por rock, por carros também. Essa é uma curiosidade. Eu fiquei 5 anos trabalhando com marketing de automobilismo. Então, a gente tem algo em comum, que é essa questão carros, né? A gente gosta bastante. E vai além, porque além disso, eu trabalhei 10 anos no setor de autopeças e mecânica de maneira geral, né? Meu pai é mecânico, pai do meu pai era mecânico e assim por diante. Família toda mecânica, mas eu trabalhei na parte de setor de autopeças antes de entrar no Google, né? E aí, falando desses fun facts também, um dos meus fun facts é a parte de música, né? Assim como a Gabi eu canta também. Você canta? Estudei alguns anos música. Que coisa maravilhosa. Então a gente tem algumas similaridades aí nos hobbies, vamos dizer assim. É verdade. Que demais, que demais. A gente precisa fazer um podcast para ouvi-los, né? Um podcast musical. Musical.
Mas, meus amigos, antes de entrar então no tema de hoje, que é a cultura organizacional como bússola para seleção de talentos em agências de marketing, eu gostaria de ouvi-los nesse episódio do Google, né? Porque eu acho que ele vai trazer um pouco do que vocês praticam na Bull Digital, né? Sim. Então, fala um pouquinho, primeiro, como que essa coisa aconteceu de ir trabalhar no Google e o que vocês levaram de bagagem ali, de boas experiências, né? Sim, com certeza. Eu acho que, assim, a operação em si, ela é bem complexa, né? Acho que todo mundo consegue imaginar o tamanho disso, né? Então, a gente é separado lá em núcleos, então, como se fossem bolhas. Então, temos diversos times com diversos níveis de atendimento, enfim. E eu cheguei até o Google a partir de foi uma pessoa mesmo da RH que veio atrás, né? Sério? Sim, foi atrás de mim. E aí, a partir disso, entrevista. Aí, depois que você passa, você fica um mês em treinamento. E aí, se você concluir todas as provas que tá tudo ok, aí sim você entra para trabalhar. Mês? Um mês. Caraca. Então, você tem que garantir. E, assim, o grande lance de trabalhar lá, com certeza, eu acho que essa parte de cultura organizacional é muito interessante. A parte de estrutura mesmo, de como é dividido, essas questões de células. E também o contato que a gente tem. Assim, é surreal você poder ter contato com o pessoal do KFC, por exemplo, que foi o caso do Rô. Eu com o Banco BS2, enfim. Então, é muito legal você ter esse nível de conhecimento que só vai aumentando, né? Seu line-up, seu repertório e criando mais experiência. Então, assim, de modo geral, é uma operação muito difícil, não é fácil, mas ao mesmo tempo é muito desafiador e quem consegue, quem sabe absorver tudo que aprende ali, leva para o resto da vida. E você, Rodrigo, como é que você chegou lá, meu amigo? Então, eu cheguei lá, na verdade, assim... Você deu uma arrumada no carro do dono do carro ali? Como é que é isso? Não foi bem assim. A época que eu me formei engenheiro, a gente estava passando por uma recessão no mercado industrial, de maneira geral, né? Uhum. Então, foi bem difícil Você tá falando de que ano isso? 2015, mais ou menos. Então, a gente Aham. tinha uma recessão. Então, eu encontrei muitos desafios ali para conseguir o primeiro estágio, para entrar. E depois de formado, então, já não poderia atuar como estagiário, lógico. Então, já teria que entrar como analista. E aí, fui tendo essa dificuldade, né? Por amigos comuns, eu soube dessa vaga do Google, né? Que na época era para GMB, que é Google My Business, né? Poxa, o Google tá contratando lá, não precisa de experiência prévia e tal. O que você acha? Falei, vamos, com certeza, né? Aí eu fui despretensioso, assim, vou fazer entrevista, já tinha feito um trilhão de entrevistas, falei, vou fazer uma no Google, vou lá Presencial? só por ir. Presencial. Ah. E aí... Enfim, fiz a entrevista e estava muito relacionado com a parte de desenvoltura pessoal, de como você consegue conversar, se comunicar, entender também um pouco ali sobre o cenário, né? Além da questão do treinamento remunerado, você precisaria ter esses soft skills, né? E, enfim, entrei e comecei numa operação bem básica mesmo, que é de Google My Business. Então, o que eu fazia? Eu ligava lá para um estabelecimento que tinha um ponto no mapa, mas o proprietário ainda não administrava. Ligava para ele e falava, fulano, tô vendo aqui que você já tem um ponto no mapa, o que você acha de você administrar isso, como informações? E aí eu passava a propriedade, fazia uma série de questões técnicas. Ensinava ele a usar ali, alimentar. Isso. E aí eu fui crescendo até os outros times mais consultivos, né? Entendi. Mas mudou muito a operação do que era antes, do que é hoje, né? Mudou bastante. Mas na época, eu acho que a gente trilhou uma boa fase, assim. Do Google. Da operação. Que a operação, ela era muito gostoso. Com o tempo foi mudando mesmo. Foi cada vez foi ficando um pouco mais chato, assim, de você lidar, sabe? Porque, como eu falei, estava explicando que tinha muitas metas e cada vez foi fechando mais E aí você via assim, você falava, putz, daqui eu não consigo mais evoluir, né? Então, a gente trilhou um momento que foi muito gostoso. Eu aprendi muita coisa que hoje, sem dúvida nenhuma, a gente carrega, tá no nosso DNA. Foi uma grande lição. Olha, eu acho que vocês já fizeram tanta coisa que as pessoas gostariam de fazer. Eu também vou querer saber de uma coisinha antes da gente entrar.
vocês estavam falando que vocês moraram em Portugal, Sim. né? Num momento de mundo ali que a gente entrou para os livros de história, né? Então, contem um pouquinho, por favor, como é que vocês foram para lá, o que era o pensamento, o que desenrolou, enfim, Sim. nasceu o negócio de vocês, né? Então, Sim, por favor. 100%. Bom, então a agência nasceu lá em Portugal, né? Depois que a gente saiu da operação, a gente foi para Portugal. Nós abrimos a agência lá na época, em 2019, final de 2019. Então, logo nós tivemos pandemia. E foi um grande desafio, né? Conseguir tudo isso. Inicialmente, a gente foi para Figueira da Foz, que fica ao lado de Nazaré. A minha família é de Viseu, então era próximo. Viseu é encostado na Espanha. E aí, a gente se mudou para lá, abrimos a agência e começou um grande desafio, que era conseguir clientes. Então, a gente sabia que nós teríamos 6 meses de dinheiro sem precisar entrar nada. A gente conseguia se manter 6 meses tranquilos, se mantendo lá. Mas a gente tinha que arrumar clientes que pagassem as contas em 6 meses. Então, foi um grande desafio. Isso também é um pouco mais complexo, porque Portugal tem uma questão, né? Querendo ou não, é um pouco mais difícil de você desenvolver marketing. Eles estão alguns anos atrás, inclusive as faculdades. Então, tem faculdade lá que é de curso de publicidade e não pode entrar computador. Caraca, É. que dicotomia A é nossa primeira estagiária que a gente teve lá, Catarina, Catarina, ela veio justamente com essa necessidade. Ela falou, eu quero tanto estar dentro de uma agência de publicidade, mas eu quero participar de uma publicidade no digital, eu digo, né? Porque as possibilidades que eu tenho de estágio hoje em Portugal é para tirar cópia, assim, sabe? Você é o estagiário que vai estar no operacional do operacional. que lá é obrigatório estágio, não remunerado. Não remunerado. E aí, então, a gente começou nesse contexto, conseguimos alguns clientes brasileiros, né, primeiramente. E aí, quando tudo estava caminhando, pandemia. Então, imagina, só para dar um exemplo aqui. A gente tinha uma cliente que ela era fotógrafa, tanto de turistas que queriam fazer ensaios, quanto de casamentos, pessoas que queiram casar em Portugal. E aí, imagina, ela era nossa cliente, nós conseguíamos clientes para ela, leads e tal. Quando veio a pandemia, fechou as fronteiras, foi a primeira coisa que aconteceu. Então, não tínhamos nem turistas e nem pessoas casando, porque as pessoas que casam em Portugal Acabou o negócio. Acabou. são externas. E aí, tipo assim, ela chegou pra gente e falou, pessoal, desculpa, mas eu vou ter que cortar, não dá. Agora entrou na bandeira vermelha, né? E aí a gente foi tentando redimensionar o escopo de trabalho dela pra gente tanto manter o cliente, quanto fazer com que ela também ganhe dinheiro. Porque se ela não ganha dinheiro, a gente não ganha. E foi muito legal, porque aí a gente criou uma solução para ela, que era fazer os ensaios online. Então, ela tirava foto com a câmera profissional através da tela do computador. Caraca, que loucura. E deu certo. Deu certo. Sério? Inclusive, nós fomos cobaias É, e a gente fez um ensaio, né? sim. Olha só. E aí, assim, imagina, as pessoas estavam em casa, entediadas, queriam fazer alguma coisa, ou ter uma experiência diferente. E aí a gente oferecia esse ensaio, que era na própria casa, com os recursos da casa. Sim, a gente foi cobaia disso. Cara, sensacional, porque você está num momento onde se teve muito problema de autoestima, né? A Uhum. pessoa fica em casa, Solidão. não se arruma, então É. aquilo vai, né, É. degringolando ali. Pô, uma bela saída para, Sim. né, dar um up Sim, ali. foi muito legal. Foi, a gente tentou assim, a gente mapeou os nossos clientes e tentamos enxergar oportunidades que eles não estavam enxergando pra gente não perder eles e eles não perderem a oportunidade de fazer dinheiro, né? Porque era esse o objetivo. E eu não sei se vocês sabem, mas eu e o Rô, a gente é casado, né? E essa Vocês cliente, têm uma filha? um filho, Um filho? o Luca. Quase Lucas. É, Ele tem quanto tempo? tem 2 anos. 2 anos. É. Esse episódio, aliás, os últimos 2, né? É o primeiro que eu faço sendo um pai agora de uma filha que tá fora da barriga, né? Que- Parabéns. Obrigado. 7 meses de Manuzinha Maia. Parabéns. É um desafio, né? Ah, é uma delícia. É uma delícia. É uma Muda muito pra delícia. melhor. Foi por isso que a gente voltou
de Portugal, foi por conta do nosso filho. Entendi. E ele nasceu lá? Nasceu lá, nasceu no Luquinha Porto. nasceu lá? Uhum. Puta, que É coisa Portuga. maravilhosa. Coisa Foda. maravilhosa. Ele é Portuga. A gente voltou por conta disso, porque a gente não achava justo ele não ter a primeira infância com a família. Principalmente a primeira infância, né? Sim. Então, a gente não quis poupá-lo disso. Porque eu tenho, assim, a minha primeira infância foi incrível na minha vida. Então, eu tenho essa referência. E o Rô também. Então, a gente falou, putz, a gente não pode fazer isso com o nosso filho. E aí, a gente tomou a decisão muito difícil de voltar, mas valeu a pena. Tá valendo a pena. Até agora tá tudo certo. Ah, que bom. Bom, e aí a gente então entrando no tema, né? É um desafio para todas as agências, principalmente as pequenas e médias, atrair talentos, reter esses talentos, amadurecê-los, né? Lapidá-los e conseguir passar a cultura. Desde construir até passar isso. Principalmente num mundo onde é remoto, né? Como é que vocês estão hoje na Bull Digital? Vocês estão híbridos? É híbrido. Híbrido. Vocês estão com sede aqui, Sim. em São Paulo? Sim. Então assim, o desafio é maior ainda, né? Então, bastante. eu gostaria primeiro de entender o que vocês avaliam na hora de contratar e como é que vocês fazem para, nesse mundo híbrido, passar a cultura da Bull Digital. Claro. É um tema bem complexo. Acho que é um grande desafio para todos, principalmente pós-pandemia, né? Que a gente está nessa questão do home ou 100% presencial ou híbrido, né? Eu acho que cada empresa é uma empresa, cada metodologia tem que ser adaptada e seguir a sua cultura. No caso da Bull, a gente tem uma cultura muito forte desde que nós iniciamos, quando éramos só nós dois. E o nosso pilar sempre foi atendimento. Então, a gente olhar para as pessoas como CPF, não CNPJ. Seja interno ou seja externo. Isso faz uma diferença enorme, porque o cliente cria vínculos conosco, como pessoas, não só com a gente, mas com a equipe. E interno é a mesma coisa, todos criam vínculos. E aí, a partir disso, a gente tem um propósito. Então, quando a gente tem um propósito para seguir, aí não faz... Dinheiro é importante, mas não é só isso, né? Então, na cultura organizacional, a gente tem que priorizar algumas frentes, mas, sem dúvida nenhuma, ter muito claro essa questão de propósito. Por que a empresa existe e o que vai fazer com que as pessoas sigam esse mesmo caminho, né? Sigam esse mesmo pensamento da cultura. Na prática, sendo bem honesta, é muito difícil. É muito difícil. A gente tem que viver e respirar essa cultura. Então, é uma coisa de cima para baixo. A gente tem que ser exemplo em tudo. Se eu quero que alguém seja alguma coisa, eu preciso mostrar para ela que eu também faço isso, né? Eu sigo esse caminho. Então, a gente é muito rígidos com isso. A gente não é muito maleável em não respirar a cultura. A gente respira a cultura. E a gente reforça isso o tempo inteiro. Então, a gente tem 10 princípios da Bull, que são importantíssimos, que são princípios que garantem o que a gente quer ver nas pessoas, como agir em equipe, ter curiosidade de criança, que eu acho importantíssimo, Curiosidade de criança. Legal essa parada. E muito mais do que aqueles princípios que a gente cola na parede lá e estão lá para todo mundo ver e de repente não aplicar, né? A gente tenta entender, e até com as pessoas que trabalham com a gente, como que de repente em uma situação controversa, uma situação que precisa de uma tomada de decisão, a gente poderia ter um olhar partindo da nossa cultura para resolver um determinado problema, né? Então, por exemplo, a questão da curiosidade de criança, né? Aquela questão, por que eu estou fazendo isso? Por quê? Por que disso? Por que daquilo? Porque os porquês, eles vão trazer muitas outras dúvidas que potencialmente vão resolver esses problemas, né? Sim, grandes soluções, como o próprio Einstein, ele chegou, né, nas teorias, foi pensando num porquê que é assim, não é assado. Então, é isso, a gente estimula isso, a gente fala, por favor, saiam da caixa e tragam os porquês. Eu quero saber dos porquês. E aí tem uma outra questão que a gente valoriza muito também, que eu contrato um especialista. O cara é especialista para aquilo. Eu não vou falar para ele como ele trabalha. Eu não quero ter que falar para ele como ele trabalha. Não é meu foco. Eu contratei um especialista. Na verdade, eu quero aprender com ele. Então, a gente tem muito essa troca. E eu agradeço. Eu falo, puta... Obrigada, você trouxe uma situação aqui que eu não tinha pensado. Eu aprendi
com você agora, não sabia disso. Então, eu acho que tem que haver essa troca, tem que ter essa confiança, sabe? Confiança, delegar e acompanhar, né? 100%, 100%. E aí, o que vocês, falando aí desses valores, desses pilares, o que vocês avaliam além do currículo, além dessas competências técnicas para fazer parte do time? Isso é uma pergunta também complexa, né? Eu acho que vai depender muito do cargo. A gente tem perfis diferentes para cada cargo, né? Então, se eu quero alguém do atendimento, tem que ser uma pessoa que seja mais, né, mais para frente, que goste de falar, que goste de se comunicar, que seja uma pessoa também que seja ágil. Organizada. Organizada é fundamental. Fundamental a pessoa organizada. E aí, para a gente entender isso, a gente tem que fazer algumas perguntas chaves. E muito está relacionado até com o perfil do hobby dela, o que ela faz. Ah, legal, entendi. É importante a gente tentar entender. Eu vou dar um exemplo. Normalmente, uma pessoa que é organizada, ela vai falar um pouco da rotina dela. Me conta como é a sua rotina. Ela vai detalhar aquela rotina. Ela vai saber, olha, eu começo de manhã, faço assim, vou para outro lugar, tal hora. Ela vai detalhar. Uma pessoa que não é organizada, ela não está muito preocupada com rotina. Então, ela vai, sabe, fugir um pouco da pergunta. E também tem a questão onde a gente analisa, além desses hard skills, né, que a gente precisa para o dia a dia, os soft skills. Será que essa pessoa é uma pessoa que vai integrar dentro da nossa cultura e vai fazer com que esse time ainda seja mais harmonioso possível? A gente já teve casos de pessoas excelentes profissionais, mas que não conseguiam se adequar ao time, né, ao ambiente de trabalho. E isso gerava um grande ruído internamente, isso gerava problemas, né, em cascata. Então, a gente tenta entender bastante também sobre a pessoa, né, sobre o que é a pessoa, o que ela gosta de fazer. E, às vezes, em uma pergunta não tão pretensiosa, entender algumas características que possam demonstrar isso, né? Ah, sim, com certeza. E aí, na nossa conversa de bastidores, vocês estavam falando um pouquinho do Google e como que a constância de treinamentos, né? Você dizia sobre treinamentos, Sim. provas e tal, uma coisa intensa. E eu achei isso muito interessante, pensando em cultura, né? Como é que vocês montam, né, um processo para que isso tenha uma regularidade de rituais para que essa cultura sempre... Isso é muito legal. Vou até falar aqui, o meu apelido lá no Google era Rainha do ROI. Rainha do ROI. Porque, e a simpática, né? Sempre fui. Mas por quê? Eu sempre gostei muito de números, eu gosto de estudar, eu gosto de entender, tem que fazer sentido na minha cabeça, e se fizer sentido, eu vou até o fim para conquistar. Então, eu conseguia chegar em soluções para os meus clientes, por causa do Rainha do ROI, que estava muito vinculado a números, retorno de investimento, então isso era muito legal. E aí, com isso, lá tinha os treinamentos internos, então quem se destacava em alguma coisa, dava treinamento para o resto da operação. Entendi. Então, eu me destacava com a metodologia que eu usava para conseguir o retorno de faturamento para os clientes. Então, eu dava treinamentos específicos sobre isso. Então, no Google, a gente faz... Na Bu, a gente faz a mesma coisa. Agora, a gente está iniciando, nós demos nome aos bois. Agora chama BuUp, que é um programa de aceleração, de crescimento educacional. O BuUp, ele é focado para o time interno e para os nossos clientes. Então, a gente vai iniciar, aí a gente tem, né, um comitê do BuUp. Então, a gente tem 5 pessoas da operação hoje que fazem parte do BuUp como comitê. Então, uma pessoa para organizar, uma pessoa para definir nosso tom de voz, como que a gente vai falar, como que a gente vai se comunicar, a linha de comunicação sobre isso. Aí vai ter uma pessoa específica para os conteúdos, ela que vai determinar, fulano de tal vai fazer tal, Y, enfim. E uma gestora desse comitê. E a gente tem uma agenda, então todos os meses vão ter treinamentos para os nossos clientes que vão ser feitos pela nossa operação. E esses treinamentos que são específicos para os nossos clientes também podem a nossa operação participar, que é uma forma tanto de fazer com que a operação aprenda algo novo, seja totalmente fora do seu escopo ou seja no seu escopo,
e também possa distribuir conhecimento para os nossos clientes, Porque que é importante, que é valioso. acaba sendo também uma dor nossa, né? Porque se o comercial da empresa não está muito bem alinhado com o marketing da empresa, que por sua vez precisa falar o mesmo nível de linguagem que a gente fala, a gente vai ter uma quebra ali nas engrenagens e a coisa não vai girar. E como a gente se posiciona hoje como uma agência de growth marketing, né? A gente precisa garantir que todas essas engrenagens estejam alinhadas para que a gente consiga avançar com as etapas, né? Com o crescimento da empresa efetivamente. Então, fazer com que o cliente fale a mesma língua, né? É uma necessidade e é um avanço muito bom para todo esse ecossistema, né? Sim, exato. Cara, eu tenho um desafio na Hero muito grande, acho que isso é geral, que é a gente conseguir ser humano e a gente, ao mesmo tempo, ter metas claras e um controle em cima de produtividade muito grande. Por quê? Porque a Hero hoje ela tá 100% home office, porque eu tenho gente pro Brasil todo. Então não dá para eu juntar mais num lugar só. E aí, eu tenho um RH que ele é muito humano e tal, e permeia toda a contratação. Nós nunca tivemos um processo trabalhista, a gente tem uma coisa mesmo de cuidado, agora a gente está vivendo o Janeiro Branco. Mas, de outro lado, tá todo mundo em casa e a gente precisa vender, a gente precisa fazer com que todo mundo esteja no mesmo barco, literalmente. E, cara, isso parece que não dá para ocupar o mesmo espaço. Tem horas que você falou, eu sou isso, eu sou aquilo, né? E eu vejo em vocês muito realmente essa pegada de vendas, mas de outro lado também uma característica muito parecida nesse sentido de cuidado com os profissionais e tudo mais. Como é que vocês fazem para ter a mão das coisas? É complexo. Assim, a gente passa pelo mesmo desafio. A gente também tem alguns funcionários que não trabalham no híbrido, que também estão em outro... A gente tem gente no Rio, tem gente em Fortaleza. A maioria é de São Paulo. E aí a gente vai no híbrido. Metodologia Kanban é o que a gente utiliza, né? O ClickUp. E assim, na risca. Tem que cumprir aquilo. E aí, fora isso, a gente tem diversas metas. Então, a gente tem a meta de NPS, a gente tem a meta que a gente tem que ter 90% do nosso NPS até o final do ano. Então, a gente tem que garantir, isso é uma meta que precisa estar garantida. Tem meta de churn. A gente não pode ter um churn maior que 20%. Não pode. Então, a gente tem que ter isso na régua. E aí, para a gente ter isso na régua, eu preciso que todo mundo ajude. Então, dentro da meta de churn, quais são as nossas metas dentro da meta de churn? Então, o que a operação tem que contribuir para garantir? Certo. E aí, todo mundo tem seu papel. Então, para a gente garantir que está todo mundo alinhado com as expectativas, a gente faz as dailies, temos as reuniões de revisão da semana, que são as weeklies. Fora isso, nós temos o MBR, que é o Monthly Business Review. Então, uma vez por mês, nós fazemos a revisão do que aconteceu, seja bom, seja ruim. Isso para a operação inteira. E também meta de faturamento, eles participam disso, para saber o quanto que a gente já evoluiu da meta de revenue do ano. E eles têm parte nisso? Sim. Se a gente bater a meta do meio do ano, ganha bonificação todos. Se a gente bater a meta do final do ano, todos ganham. São 2 bonificações no ano. Entendi. Então, você tem uma meta por semestre de faturamento. Exatamente. Ah, entendi. E aí Legal. todo mundo ganha. A gente ganha como um time completo. Além Entendi. disso, a gente tem algumas reuniões de retro, que a gente chama, né? Basicamente, são reuniões de retrospectiva. O que mandou bem, o que mandou ok, o que foi nem bem nem mal, e o que não pode voltar a acontecer. Então, essas reuniões são muito boas para a gente setar as expectativas com o time, né? E falar, ó, pessoal, beleza, mandamos bem nisso, mas isso não pode voltar a acontecer de jeito nenhum. E depois, daqui X dias, a gente vai ter mais uma reunião para deixar tudo verde, vamos supor. Cada 15 dias. E isso vem do TI, né? É uma metodologia do TI. Na verdade, quase tudo que a gente adotou de metodologia vem do TI.
Então, meu irmão é engenheiro de dados, então eu aprendi muita coisa com ele. E a gente acabou aderindo a muita coisa de TI. Que nem trabalhar por sprints. Hoje mesmo, a gente tem que entregar um site em 30 dias. A gente subdividiu em 15 sprints. A gente vai chegar no mesmo resultado que se eu fizesse em 2 dias. Só que criei uma forma de não ser tão cansativo, até pra gente aproveitar mais o conhecimento e o tempo de cada especialista. E aí a gente consegue entregar a mesma coisa no mesmo prazo, só que fracionado. Garantir que vai ser aprovado, né? Exato. Que demais. A gente trouxe muita a cultura de TI. E como é que é o regime de contratação na Bull? Carteira, PJ, os dois? PJ. A gente existe a possibilidade de ser CLT, mas ninguém acaba optando. Todo mundo prefere o PJ. E vocês nunca tiveram problema da pessoa trabalhar aqui e de repente trabalhar em outra agência? Não, sim, já tivemos N casos de pessoas que faziam isso. Hoje, eu acho que eu tenho só uma pessoa, né? Sim. O resto não, o resto é full time conosco. Contando uma historieta. A gente contratou uma gerente de projetos, ela veio da Ogilvy, e aí eu falei, pô, legal, experiente e tal. Só que ela era full time, né? E eu saí de lá e tal. E, cara, ela sumia. De repente você não conseguia falar com ela. Ela aparecia no final do dia e aí... Eu quero morrer de catapora. Aí o que meu sócio fez? Ligou lá na agência. Eu queria falar com tal pessoa e tal. Olha, a gente tá home office, mas eu vou te passar o e-mail. Aí ele escreveu, falou, eu sou o Leandro da Hiro. Enfim, não me lembro a provocação que ele fez e tal. Pra ver a cara dela, né, meu? Sim. Porque, pô, você não saiu, já não faz não sei quantos meses. E aí ela falou, nossa, eu não acredito, porque eu vou processar a agência, que eles não me desconectaram. Meu, você tá de sacanagem, né? Tá de brincadeira. Então aí a gente passou quer saber? Pra cargos mais júnior, a gente vai ter que ter carteira assinada, porque eu preciso ter um respaldo legal que essa pessoa não vai não vai me dar um vacilo desse, Sim. entendeu? E aí é um desafio grande, porque isso depende muito da maturidade do profissional, né? Então é aí que entra o pulo do gato. A gente tem que tentar pegar isso na entrevista. E assim, é surreal, você percebe o perfil. Precisa ter uma sensibilidade, né? Tem. Eu gosto muito de PNL, né? Da linguagem não falada. Eu estudo bastante sobre isso. Legal. Bastante mesmo. Eu gosto muito. E então, normalmente o Rô faz as entrevistas junto com a Rafa, que é a nossa gerente operacional. E eu entro na próxima. Eu entro mais na última. Que aí eu já vou... Porque eles já me passaram um feedback do que aconteceu. E eu entro já mais para observar detalhes mesmo, que aí da pessoa. Já viram a parte técnica, aprovaram, agora eu vou ver se agora é doida a ou pessoa. não. Mas dá para perceber. Claro, né? Tem gente que você acaba se frustrando. Sim. Mas dá para perceber alguns traços que são importantes assim para nós. A gente consegue tentar limpar a área. E vocês usam algum sistema para gestão de apoio ao RH, tipo um Solid, sei lá, tem vários aí, para fazer PDI, né, um programa de desenvolvimento? Como é que vocês fazem esse acompanhamento? Tudo por dentro do ClickUp. ClickUp. Sim, tudo 100% dentro do ClickUp. Então a gente tem a Bruna, que cuida dessa parte toda administrativa, ela tem toda a parte de RH lá dentro, então das pessoas... toda a estrutura lá. E a gente usa só o ClickUp. Mas o ClickUp, ele resolve tudo. Principalmente na parte de automação, que tem uma outra questão, né? A gente tem como uma... como é que eu falo? Esqueci o nome agora. Premissa. Que é reduzir o tempo de desperdício na operação até 2030 chegar só em 12%. Eu não quero que a minha operação tenha mais do que 12% de desperdício. E aí o que é o desperdício? Tempo operacional que eu poderia estar fazendo com inteligência artificial, por exemplo. Interessante. Automação. Eu não preciso ficar fazendo task todos os dias. Eu posso criar uma automação para isso. Então, a gente tem esse compromisso
que é a palavra. A gente tem esse compromisso, que é gerar esse impacto em produção mesmo. Eu quero reduzir. E trabalhar mais inteligência. Então, esse tempo salvo, teoricamente, a gente vai entendendo as pessoas. Por exemplo, tem uma das pessoas que trabalha com a gente na área de social media, que ela já falou que gosta muito da parte de análise de mercado, né? Então, de dados, BI, essas coisas. Então, são coisas que a gente pode ir desenvolvendo especificamente em cada caso, né? Sim. Depois, com esse gap que a gente teria no trabalho braçal, vamos dizer assim, de processos mais massivos. É mais estratégia, menos desperdício. Esse é o nosso slogan para essa campanha. Está até dentro da nossa apresentação institucional. Que demais. Puta, até perdi a única pergunta que eu ia fazer. Comecei a pensar junto com vocês, falando sobre inteligência artificial. Esse foi um ponto interessante que você falou. Como é que vocês usam hoje inteligência artificial para essas coisas, né, de internas, vamos dizer? Mapeia e aí aplica, faz um agente aqui? Como é que... Sim, é para tudo. Nós temos o Gemini pelo Workspace, né? Então, todo mundo da operação tem acesso ao Gemini. Porém, desculpa, Google, prefiro o ChatGPT. O ChatGPT é muito melhor. Eu considero melhor. Mas ele é um assistente pessoal. Tipo, é questão de perguntar, tipo, como eu lido com essa situação? Coloco a situação, ele vai me trazer insights, eu vou saber resolver da melhor forma possível. Fora isso, em todo o processo, todo mundo tem acesso, pode usar para tudo. Então, quer um apoio? Tá aqui. Mas aí tem um ponto, que a inteligência artificial tem 2 pontos. Os benefícios e os malefícios. Benefícios são esses todos que eu já falei. Os malefícios é controlar a operação para isso. Então, assim, a inteligência artificial não é o fim. Ele é um meio. Tem uma diferença muito grande. Por quê? O fim tem que ser a sua especialidade, o seu conhecimento, o alinhamento com o cliente. Então, assim, o tom de voz, você tem que revisar tudo, né? Seja para fins finais mesmo, do que vai subir numa campanha, enfim. Seja para uma questão sua de alinhamento de pensamentos mesmo, que ele pode te ajudar. Aí, fora isso, até pensando em crescimento pessoal, né? Fala aí do Cris. O Cris, que é nosso analista de SEO, a gente estava conversando sobre essas questões de chat, né? E de formulação desses chats, né? De prompts e tudo mais. Ele fez um chat no ChatGPT, onde ele solicitou para o chat desenvolver um curso completo de inglês para ele em X níveis. Então, vamos supor, eu preciso do nível intermediário, preciso de um plano de estudos em 1 ano. Nesse 1 ano, ele foi dando os comandos. Eu quero que você aplique provas, você me dê conteúdos de X em X dias e eu vou ter 1 hora por semana, ou 1, 2 horas por semana para estudar. Então, sempre que chegava nessas datas, o chat já vinha. Oi, Cristiano, tudo bem? A aula de hoje, então, vai ser sobre isso. Assista o vídeo e tal, sua lição tá aqui. E ele desenvolveu o próprio curso de inglês, tendo em vista todo o conteúdo que já existe, já está disponível, né? Que demais. Desculpa. Então, também entra a questão de como a gente vai ser criativo e como a gente vai pedir esses insumos, né? A gente participou de um desenvolvimento de um projeto onde me marcou bastante. Um dos sócios lá dessa empresa de tecnologia falou que as futuras gerações, o principal desafio vai ser perguntar para a inteligência artificial. As pessoas vão ter dificuldade de como perguntar, né? E obter essa resposta. Isso, eu fiquei matutando isso muito, mas é a realidade, porque além da questão técnica, vai entrar a parte de criatividade, né? Como que eu posso explorar isso da melhor maneira? Né? Sim, total. Que demais. Isso aqui não é só aí, né? Não para aí. A gente utiliza a inteligência artificial também para design. Então, a gente utiliza muito. Inclusive, o último design que a gente contratou, um dos critérios da vaga era ter conhecimentos com inteligência artificial, que é um cargo novo. É um cargo novo que surgiu. Então, as pessoas têm que, né, começar a se preparar para isso. E a gente aplica.
A gente tem um cliente que é a Vents, do Thiago Ventura. Sim. Sabe? E as fotos que eles mandavam pra gente, os assets, eram todos com fundo branco. Como que eu vou fazer um feed todo branco? É, super atrativo. Não dá! Então foi aí que surgiu a primeira necessidade, né? Sim. De trabalhar full com AI. E aplicamos 100%. E aí começaram a surgir outros. A partir daí, né, é um caminho sem volta. Então a gente também teve um cliente de sorvetes que o cone era vermelho. E a gente quis usar uma teoria de massa do Einstein para fazer uma brincadeira. Então a gente pediu para a inteligência artificial fazer o Einstein tomando sorvete. Aí depois o nosso designer, em cima disso, ele refez o cone para ficar vermelho, tal, e ficar a pegada. E fizemos um post brincando com uma teoria de Einstein sobre massa e usando o sorvete, sabe? Então é isso que é legal, assim, a gente foge muito. Eu prefiro fugir muito da criatividade e depois eu venho reduzindo. É melhor controlar um lobo, né? Sim. Que tá fugindo muito do que eu ter um ratinho tentando fazer alguma coisa. Eu prefiro fugir muito da criatividade e a gente abusa, assim. Meu, eu vi Bull Digital na Times Square. Sim. Eu quero saber mais sobre isso. Que coisa sensacional. Como é que foi isso? O empreendedor, ele sai de férias, mas não sai da empresa, né? O empreendedor vive isso 24 horas, não tem jeito. Do limão uma limonada, né? É. Já estávamos lá. Como diria, né? Do limão a gente vai fazer um limoeiro. Pra depois colher mais limões. Boa. Mas basicamente assim, a gente é parceiro da Eletromídia, né? E então a gente vende mídia out of home. E aí a gente ia para os Estados Unidos e eu e o Rô ficamos pensando, putz, vamos tentar fazer um anúncio na Times Square, porque é a grande prova de que out of home funciona. E também desmistificar, né? Porque a gente queria ter essa discussão com os clientes. Às vezes parece uma coisa muito Distante, inatingível, distante. Ah, só o Spotify pode aparecer na Times Square, sabe? Então a gente criou esse case justamente, e esse case, claro, ele gerou resultado lá, inclusive, Sim. mas foi mais para a gente poder trazer isso como discussão e abrir a cabeça das pessoas também em possibilidades de estratégia mesmo. É isso. Demais, cara. E assim, anunciar na Times Square não é impossível, custa $40, são 15 segundos, não é caro, é barato. Barato, né? $40, mas para você ter uma visibilidade. É uma questão mais relacionada a brand do que qualquer outra coisa, né? Visibilidade, topo de funil. Mas é interessante fazer isso, é legal. E é isso que o Rô falou, né? Você quebra algumas barreiras. No nosso caso, ainda rendeu frutos. A gente conseguiu alguns leads, né? 2 leads. Sim. A partir dessa campanha. Eu não tinha pensado nisso. Eu quando vi, pensei na questão de branding e tal, mas a quebra do paradigma Quebra do paradigma. do out of home, né? E principalmente quando a gente fala de uma Times Square. Então, no sentido de, cara, dá pra fazer, todo mundo pode. Então, eu gostei muito desse pensamento. Eu não me associou isso na hora. Sim. Obviamente a questão de, né? Uou! Mas Visibilidade. não essa questão de, pô, olha. E às vezes a gente tem muitos clientes que fazem eventos, né? E a gente traz essa discussão para os clientes. Fala, pessoal, beleza, a gente vai ter o evento. Tem hotéis em volta desses centros de convenções. Por que a gente não explora mais? Pô, passa no stand XYZ, passa no stand da Bull, vamos tomar um café e tal. Isso pode estar, não, elevador, entendeu? Então a pessoa está em direção ao evento, ela já está se conectando de alguma maneira com o que pode acontecer. Né? Sem perceber, ela já está sendo... a gente já está trabalhando a mente dela, né? Sim. E agora, enfim, para a gente concluir o tema, como é que é o processo de onboarding do colaborador, né, na Bull? O que vocês fazem? Como é que passa essa cultura para ele? Como é que é, Gabriela? O processo de onboarding, ele é muito parecido como se um cliente estivesse entrando. Então, a gente tem toda uma programação, que quem cuida disso é a nossa gestora operacional, que é a Rafa.
ela vai, primeiro, numa primeira reunião, apresentar todo o escopo de como que ela vai trabalhar, como que funciona a nossa cultura. Então, é uma reunião só para isso, uma apresentação do que é a Bu. E onde ela vai se encaixar naquilo todo e quem são os buddies dela. Que a gente trabalha com buddies, né? Parceiros. Aham. A gente acredita, esse é um ponto legal, que a gente sempre pode aprender com o outro, sempre, porque cada pessoa tem uma vivência, cada pessoa tem uma história de vida, seja o que for, a gente vai conseguir aprender. Então a gente gosta de trabalhar como parceiros, com buddies. E aí é feito essa primeira reunião, alinhado todas as expectativas, aí começa a adaptação. Aí normalmente são 30 dias ali, claro que já trabalhando, né? Sim. Mas se adaptando. Então eu vou dar o exemplo do design. Então, nessa primeira reunião, ele entendeu o escopo de trabalho dele, com quem ele vai trabalhar, sobre a cultura da Bom. Depois, ele vai ter uma reunião para alinhar sobre os clientes que ele vai aderir, que são separados, que são squads separados. Entendendo isso, ele já começa a entrar em linha, vamos dizer assim. Ele vai começar a produzir. E aí, vai chegar no momento que ele já está ok, já está entendendo, mas segue essa linha. Eu tava vendo um post do Ricardo Amorim, ele falando que ele tem uns 40 colaboradores no time dele. E ele tem um calhamaço assim de princípios e tudo mais sobre a cultura ali da empresa dele, da Rican. Só que ele criou uma inteligência artificial para que, de tempos em tempos, o colaborador possa relembrar tudo, mas perguntando para a inteligência artificial, em vez de procurar no manual onde está, né? E para consulta também, né? Eventualmente ele vê algum desvio ali do que é o propósito da empresa ou forma de atuação, ele diz, olha, renova ali teus Conceitos, né? Com a inteligência artificial. Eu fiquei pensando nisso, falei, meu, é legal, hein? Vou colocar o mestre Hiro lá, a par do negócio do RH, para dizer, olha, tá aqui, ó, como é que a coisa funciona. Pergunta lá. A gente não usa inteligência artificial, mas a gente aplica isso todo dia. Em que sentido? Então, vamos supor que aconteceu uma situação, sei lá, a gente conseguiu entregar antes do prazo. Gente, aí a gente reforça, tanto eu, Rô, como a Rafa, a gente sempre reforça. Gente, nós conseguimos entregar antes do prazo, isso é igual à nossa cultura de agir preventivamente. Então, a gente tenta, sempre quando a gente for mencionar algo, a gente fazer uma conexão com a cultura. Aí, fora isso, tem mais uma coisa. Que isso é bem legal. A gente faz Kahoots também. Kahoots? Kahoots, que é aqueles quiz. É um jogo de quiz que a gente faz até 10 perguntas. Entendi. E aí o pessoal tem que acertar as perguntas. E essa última que nós fizemos estava relacionada às metas do ano. Então nós apresentamos, o nosso kickoff foi de Star Wars. Demais. Foi de Star Wars, então é muito legal que a gente fez, ficou muito legal. E no final teve o Kahoot, que foram as perguntas. E quem acertasse, quem mandasse melhor ia ganhar 50. Só que foi muito legal, porque o pessoal engaja, sabe? Sim. E aí quem ganhou foi ainda o Camilo, que foi o último a entrar na operação, Sim, né? Tinha sido o último a entrar na operação. Tem aquela questão, tanto da conexão do que a gente está apresentando ali no kickoff, com o tema, por exemplo, de Star Wars, né? E no final, para saber se o pessoal absorveu também, né? Se aquilo, o que a gente propôs, também teve uma aceitação do lado deles, né? E aí entra a questão da competição também, né? O pessoal abre lá o celular, cada um vai respondendo as perguntas para entender toda essa questão de engajamento. De maneira geral, todo mundo mandou bem, né? Esse quiz, o Kahoot, ele usa 2 parâmetros, que é o tempo de resposta versus o acerto. Então, depois ele vai trazer a pontuação. Então, não é só responder certo, você tem que responder rápido. Então, isso gera uma ansiedade, o pessoal fica numa competição, sabe? Rimifica o negócio. Então isso é legal, assim, é uma forma de aplicar também, de reforçar esses princípios. E a manutenção, ela tem que ser constante, sabe? Não pode ser uma coisa que dependa dele ver procurar. Eu acho que tem que estar mais associado à rotina. A rotina mesmo, tem que estar aplicado, exemplificando. E mostrar. A retro é uma boa para mostrar isso, porque dentro da cultura de feedback, você vai conseguir trazer os pontos ruins e os bons.
E é sempre com o intuito de ser construtivo. E aí você associa os princípios. Eu acho que é uma outra alternativa que também pode fazer essa manutenção. Até uma coisa que eu falo com a Rafa, né, que é a nossa gerente operacional. Não tem fim. Não vai acabar nunca. E eu não tenho a menor pretensão que acabe. A gente tem que, sim, sempre reforçar. E estimular isso. Quanto mais a gente fizer, mais a gente vai estar reforçando essa cultura. Porque o tempo todo a gente vai ter gente entrando, gente saindo. E a gente sempre vai ter que fazer isso, não tem jeito. Graças a Deus, ou graças à cultura também, hoje a gente tem pouca questão de entra e sai. A gente tem muitas pessoas que trabalham com a gente já há bastante tempo. E a gente preserva isso ao máximo, assim. A gente tenta, sempre que dá, manter isso. Que é, além de ser... Aí vamos falar de números, né? É mais barato a gente manter a pessoa do que sair e contratar. O tempo de aprendizado é longo. Então, acaba sendo custar caro também. Sim. Então, eu prefiro preservar as pessoas que estão conosco, que garantem todos os processos, a qualidade, o máximo que a gente puder. A gente não tem intenção, né, de gerar demissões ou pedir para sair, coisas do tipo. Pelo contrário. Então, é fácil, assim, entender o conceito da coisa, entender como um princípio, um propósito mesmo, trabalhar por um propósito, e a partir disso tudo flui. E é o que a gente vende, literalmente, e é o que a gente vive. E isso que é legal. Uma coisa que eu falo para todos. A mesma coisa do diretor lá do Google. Vocês vendem a Bu onde quer que vocês estejam. Se você começa a falar onde você trabalha, você está vendendo a Bu. E eu quero que você fale, que você lembre da Bu de uma forma muito positiva, de uma forma boa. Eu sei que não existe um trabalho que seja 100% perfeito. Você vai lidar com frustrações, você vai ter que correr, você vai ter que engolir alguns sapos. A vida é assim, em qualquer cenário, né? Em qualquer lugar do mundo vai ser assim. Sim. Mas é a questão do propósito. Se você tem um propósito para lutar por isso, isso faz parte. Sim. Você vai viver. Eu acho que é isso. Crie uma cultura para chamar de sua, meu amigo. Exato. Então, pegue o ensinamento desse pessoal. Por favor, crie a sua. Não copie de ninguém, porque não tem empresa igual, né? Cada um tem uma empresa, uma cultura, uma bagagem, e a gente leva isso para o nosso negócio, né? É isso mesmo. Gabriela, Rodrigo, muito obrigado pela troca. Foi maravilhoso. Obrigada a você. A gente que agradece. Todo o Muito time bom da Brad. poder conhecer Prazer. vocês melhor, né? Já os admirava, agora ainda mais. Quero Obrigada. ouvi-los, né? Bateria, você cantando. Cantando. Por favor, Vamos combinar esse rock. vamos embora. Meus amigos, se você ainda não é associado à Brad, tem um link aqui nesse QR Code. Se associe, faça parte desse ecossistema, venha conversar com a gente e colocar seu expertise a jogo. Então é isso. Obrigado e até a próxima!